Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Jéssica e da Rebeca. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2013, no Michigan, nos Estados Unidos. A Jéssica nasceu no dia 16 de julho de 1987 e na época dos fatos ela estava com 25 anos de idade. Ela trabalhava em uma loja de conveniência de um posto de combustível em Norton Shores, no Michigan. Seus pais são Shelley e Pete e ela tem uma irmã chamada Samantha. Na época ela morava com seu namorado e eles tinham um filho que estava com 3 anos de idade. No dia 25 de abril de 2013, foi um dia normal de trabalho para Jéssica. E já à noite, próximo ao horário de fechar, uma cliente que costumava ir lá com uma certa frequência, chamada Brenda. Ela esteve na loja de conveniência e antes de sair da loja, ela conversou um pouco com a Jéssica. Então ela teria comentado com a Jéssica que não parecia muito seguro ela trabalhar lá sozinha à noite, que talvez a jovem devesse pedir para o namorado dela acompanhá-la durante esse turno da noite. Então, um outro cliente que estava ouvindo a conversa se intrometeu e teria dito algo como isso não era necessário, já que os clientes também cuidavam dela. O que pareceu muito estranho, e a Brenda disse que a Jéssica teve uma reação assim como se ela tivesse ficado desconfortável com aquele comentário. E a Brenda ela achou isso tão esquisito que ela saiu da loja, porém ela ficou no carro dela, aguardando do lado de fora, esperando a loja fechar. Então ela viu no momento que esse homem saiu e ele saiu dirigindo uma caminhonete na cor prata. No dia seguinte, dia 26 de abril de 2013, era uma sexta-feira. E a Jéssica ela chegou para trabalhar às 16h30. E nessa tarde um outro cliente, chamado Christian, ele viu a Jéssica do lado de fora da loja de conveniência, ali na parte do posto de combustível, conversando com um homem. Ele disse que esse homem estava dirigindo uma caminhonete na cor prata e que a Jéssica parecia conversar com ele como se fosse alguém que ela conhecesse, talvez um cliente que fosse lá habitualmente. Já por volta das 11 horas da noite, a gerente do local ela passou por lá com o marido dela. Eles passaram ali por acaso, era caminho para o local que eles estavam indo. Mas eles perceberam que havia um carro, na cor prata, estacionado atrás da loja de conveniência e eles acharam aquilo um pouco estranho, então eles ficaram observando. E eles viram que o motorista do carro ele abriu e fechou o porta-malas diversas vezes e depois ele deixou o local. A princípio eles acharam que ele podia estar tentando roubar alguma coisa ali na loja, mas depois quando ele deixou o local eles acharam que não tinha nada demais, então eles seguiram com a viagem. Pouco tempo depois, às 11h10, um cliente chega na loja de conveniência e a loja estava completamente vazia. Ele acha aquilo muito estranho e ele começa a chamar para ver se aparecia alguém para atender ele. Porém, não aparece ninguém e ele chega a dar a volta ali no posto de combustível à procura de algum funcionário. E como ele não encontrou ninguém, ele acha aquilo muito estranho, então ele liga para emergência e ele relata ali a situação. A polícia então vai até o local verificar e eles percebem que não estava faltando nada no caixa e também havia a bolsa da Jéssica no local que estava com a carteira dela e também tinha uma quantia significativa de dinheiro. Então eles descartaram a possibilidade de um roubo. Então eles começaram a trabalhar com a hipótese de que a Jéssica teria sido sequestrada. A gerente é chamada até o local e ela conta para a polícia que ela tinha visto um pouco tempo antes aquele homem que parecia estar agindo de uma forma suspeita. Então ela descreve esse homem e a caminhonete que ele estava dirigindo. E mais tarde a polícia conversou com aquela cliente, a Brenda, que também deu uma descrição do homem e da caminhonete que ele estava dirigindo, então parecia ser a mesma pessoa e o mesmo carro. E também seria o mesmo homem e a mesma caminhonete que o Christian, aquele outro cliente, teria visto a Jéssica conversar ali mais cedo. É feito um retrato falado desse homem e a polícia faz uma busca no local à procura de evidências. E eles encontram uma mancha de sangue do lado de fora da loja. E buscas pela Jéssica são feitas, contando com cães farejadores, porém ela não é encontrada. O sangue encontrado é analisado e o resultado era de que se tratava do sangue da Jéssica.
Informações sobre o desaparecimento da Jéssica são divulgadas e a polícia conversa com o namorado da Jéssica. Porém, ele deu um álibi para aquela noite e o álibi dele foi confirmado, então a polícia acabou descartando como um possível suspeito. Infelizmente, os investigadores eles não conseguem informações e evidências relevantes para o caso da Jéssica e a investigação acaba ficando estagnada. Até que no dia 29 de julho de 2014, um homem liga para a emergência e informa que havia uma mulher no acostamento de uma estrada, e essa mulher parecia ter sido atropelada. E esse local ficava a cerca de 20 minutos de distância do posto de combustível de onde a Jéssica desapareceu. A emergência chega ao local, mas pouco tempo depois a vítima perde a vida. Ela é identificada como sendo Rebecca, de 36 anos de idade. A Rebecca era terapeuta ocupacional e ela era casada com um homem chamado Kevin, e eles tinham uma filha. Ela foi descrita como uma mulher muito alegre, extrovertida e que tinha muitos amigos. E a Rebecca ela costumava correr no acostamento dessa estrada rural. E inicialmente acreditava-se que ela tinha sido atropelada. Porém, os investigadores acabaram descobrindo que, na verdade, ela tinha sido atingida com 3 tiros na parte de trás da cabeça. Próximo ao local onde foi encontrado o corpo, foi encontrado um cartucho de uma bala calibre 22. Mas também não obtiveram grandes avanços na investigação do caso da Rebecca. Já em abril de 2016, uma adolescente ela estava voltando para casa quando ela se perdeu. Então, uma caminhonete na cor prata estacionou próximo a ela e perguntou se ela precisava de uma carona. E ela teria dito que não, mas perguntou se ela podia usar o telefone desse motorista, o celular dele, para ligar para alguém e buscá-la. Ela então senta no banco do passageiro para poder fazer essa ligação. E então o motorista arranca com o carro. A adolescente ela se joga do carro em movimento e ela consegue correr até uma casa próxima e pede ajuda. A polícia consegue imagens de câmeras de segurança de locais próximos e eles conseguem ver a tal caminhonete prata. E nessas imagens eles conseguem ver a placa da caminhonete. Com isso, eles conseguem identificar o motorista do carro. A polícia mostra algumas fotos para essa adolescente e ela consegue identificar o homem. O homem que ela identificou era Jeffrey Willis. Os investigadores conseguem localizar o Jeffrey. Eles fazem uma busca no veículo do Jeffrey, que era aquela caminhonete na cor prata, e também na casa dele. Eles encontram diversas coisas suspeitas, entre elas alguns sedativos, algemas e um revólver calibre 22. E uma análise conclui que o revólver calibre 22 que foi encontrado no veículo do Jeffrey era a arma do crime que tinha sido utilizada no caso da Rebecca. Já no computador do Jeffrey, a polícia encontra diversas imagens ilegais de crianças e mulheres. E eles também encontram uma pasta chamada VIX, que eles imaginam que era uma abreviação para vítimas em inglês. E dentro dessa pasta tinham mais 2 pastas, uma com a sigla JLH e a outra com a sigla RSB. Os investigadores acreditam que essas siglas são para o nome Jessica Lynn Harrigan e Rebecca Sue Blatt. E nessas pastas tinham fotos das vítimas e notícias sobre os 2 casos. O Jeffrey Willis nasceu em 6 de março de 1970 e o Jeffrey ele tinha trabalhado como zelador em algumas escolas. E em 2013 ele casou com uma mulher chamada Charlene. E na época dos fatos, o Jeffrey ele estava trabalhando em uma fábrica de móveis. O Jeffrey ele foi preso e acusado pelo crime contra a adolescente e contra a Rebecca. E cerca de um mês depois que o Jeffrey foi preso, um homem chamado Kevin procurou a polícia e informou que o Jeffrey ele era responsável por ter tirado a vida da Jéssica. Kevin Bloom, ele trabalhava como segurança em um presídio e ele era primo do Jeffrey. O Kevin contou que o Jeffrey teria tirado a vida da Jéssica e que ele teria ajudado o primo a descartar o corpo. Ele contou à polícia que no dia 27 de abril, um dia depois do desaparecimento da Jéssica, o Jeffrey teria ligado para ele e pedido para ele ir até uma casa que era uma casa que o avô do Jeffrey tinha, porém nessa época o avô já havia falecido, e que ao chegar ao local ele viu o corpo da Jéssica já sem vida. O Jeff teria contado a ele que ele tinha dado um golpe na cabeça da Jéssica e a deixou desacordada. Então ele teria colocado ela no porta-malas do carro e levado até a casa que havia pertencido ao avô. Lá ele teria abusado da Jéssica e depois tirou a vida da jovem.
O Kevin então teria ajudado ele a enrolar o corpo em um lençol e depois os dois enterraram o corpo. Porém, ele não indicou em qual local eles teriam enterrado a Jessica. Pouco tempo depois de fazer essa confissão, ele voltou atrás e disse que tudo aquilo que ele tinha contado era mentira, que aquilo não era verdade. Porém, ele tinha dado algumas informações que não eram de conhecimento público, tanto no caso da Jessica quanto no caso da Rebecca. Então, no dia 27 de novembro de 2017, o Kevin ele foi acusado por ter auxiliado o Jeffrey e por ter ocultado o corpo da Jessica. Ele foi sentenciado a 5 anos de prisão. Já o Jeffrey ele foi considerado culpado pelo caso da adolescente por ter tentado sequestrar a jovem. E também foi considerado culpado por ter tirado a vida da Rebecca. No caso da Rebecca, eles acreditam que ele tentou sequestrar a Rebecca também e que a Rebecca teria reagido, por essa razão ele tirou a vida dela. E ele foi sentenciado à prisão perpétua. Já no caso da Jessica, diversas evidências apontavam para o Jeffrey. Entre elas, o Jeffrey ele não compareceu ao trabalho na noite em que a Jessica desapareceu, nem nos dias seguintes. Quando questionado onde ele esteve naquela noite, ele teria dito que estava na casa dele, junto com a esposa. Porém, a localização do celular dele mostrava que, na verdade, ele estava naquela casa que havia pertencido ao avô dele, que ficava a apenas 7 minutos de distância do posto de combustível de onde a Jessica desapareceu. Ele também foi identificado pela Brenda, aquela cliente que esteve um dia antes do desaparecimento no local, e ela identificou ele como sendo o homem que tinha feito aquele comentário estranho para Jessica. O julgamento também contou com o depoimento da agora ex-esposa do Jeffrey, a Charlene. Como evidência, também foram apontadas aquelas pastas encontradas no computador do Jeffrey. E na pasta da Jessica haviam algumas fotos da jovem, inclusive na loja de conveniência, e essas fotos haviam sido tiradas sem o consentimento dela. Em um determinado momento, a polícia havia recebido uma informação de onde o corpo da Jessica estaria enterrado, e então eles foram até esse local e fizeram buscas no local, porém eles não encontraram o corpo da Jessica. Mas apenas um dia depois da polícia fazer essa busca, os vizinhos ali do local, pessoas que moravam próximo desse local, informaram que viram o Jeffrey cavando nesse mesmo terreno. Ele acabou sendo considerado culpado por ter tirado a vida da Jessica. E no dia 18 de junho de 2018, ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Mas o corpo da Jessica não foi encontrado até hoje. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.